Oi, pessoal, tudo bem? Com vocês, mais uma live de quarta-feira. Aqui a gente não tem código de roupa, então nas quartas nós usamos azul também. Acontece, gente, não tem tanta roupa rosa, não. Enfim, deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Quem for entrando, por favor, me avise se o áudio e a imagem estão ok. Eu tô com a janela aberta aqui hoje, porque está muito calor aqui onde eu estou. Então, por favor, se vocês conseguirem me avisar como tá o áudio. Boa noite, Josué. E escrevendo no nocaute, tudo bem com vocês? Boa noite. Enquanto vocês vão entrando, eu vou deixar aqui o tema da live fixado para quem for entrando depois. Vocês podem usar esse momento para compartilhar a live com amigos ou familiares, tá? Então, tá. Se tá tudo ok, bacana. Beleza. Enquanto o pessoal vai entrando, vai chamando a galera, eu vou me apresentar, tá? Então, você que veio do futuro, essa live, né, vai ficar salva. Então, você que veio do futuro, eu gosto de explicar, já, se você não me conhece ou se você está assistindo essa live depois. Eu me chamo Larissa e eu sou administradora de empresas. O meu foco aqui no Instagram é ensinar vocês como planejar de uma forma que vocês consigam executar melhor os processos e projetos da sua empresa. Então, eu trago assuntos relacionados à organização, a planejamento, a controle de atividades, tá? E eu também trago assuntos relacionados a empreendedorismo em geral, tá? Então, como organizar melhor um departamento, como organizar melhor a sua rotina empresarial. E também eu falo ideias que você pode ter nas diversas áreas da empresa, tá? Porque eu sempre falo por aqui que a empresa ela é um organismo vivo, então não tem como a gente falar de planejamento, falar de execução e não falar do restante da empresa em si, falar de forma isolada, sem pensar nos departamentos que podem existir dentro de uma empresa. Eu falo sobre isso aqui justamente porque eu trago esse conteúdo de forma gratuita, porque eu aprendi muito enquanto eu estava na minha graduação e eu conheci muitos empreendedores, empresas familiares ou não, que sempre sofreram por não entender exatamente a administração de empresas ou como gerir melhor os recursos ou algo do tipo. Então, e os termos são bem complicados assim para quem chega logo no começo, ou os termos são muito bagunçados, então você não sabe exatamente por onde começar. E eu foco justamente nessa questão de organização e planejamento para que pessoas que não têm equipes, que é a maioria dos casos, consiga se organizar o máximo possível até a empresa ficar em uma situação mais saudável, uma situação mais estável para poder conseguir trazer mais funcionários, tá? Perdão o barulho de moto, vai acontecer, não tem jeito, o pessoal aqui é assim mesmo. Então, beleza, já me apresentei, então muito obrigada para quem compartilhou a live. Se você já assistiu alguma live minha, me avisa aqui, que eu gosto muito de saber quem sempre está presente. Se você é novo aqui, então seja muito bem-vindo, me fala aqui que você está aqui também. Se você estiver vindo do futuro, você deixa aqui nos comentários, que vai ser super legal saber que você está assistindo depois, tá? O que eu falei na live passada, tá? Então, live passada a gente aprendeu como que faz para empreender no próprio negócio, mesmo sendo CLT. Então, se você se interessou pelo assunto e gostou desse assunto, você pode voltar aqui no meu perfil, entrar no meu perfil e dar uma olhada lá na live, mas você, por favor, olhe a live depois, tá? Fica aqui e depois aí você pode olhar, porque eu tô deixando as lives, por enquanto, elas estão ficando gravadas no perfil, tá? José, desculpa, a live não tá aberta para eu compartilhar, tá? Vai ser uma aula mais conversando. Você pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários e aí a gente vai conversando, beleza? Então, eu vou falar os assuntos que eu vou falar nessa live de hoje. Aí, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem trazer opiniões de vocês, tá super tranquilo, tá? Eu só não consigo abrir a live para compartilhar para duas pessoas na live, tá? Porque a internet aqui, enfim, é complicado. Enfim, a gente vai falar por que as pessoas não têm constância na execução, tá? Então, antes de eu trazer exatamente quais são os 3 passos para você ter constância na sua execução, é interessante você primeiro saber o porquê que as pessoas não têm constância. Por que talvez você não tenha constância?
Porque eu sempre falo aqui sobre a importância da gente exatamente se autoavaliar, tá? Conseguir entender o que está acontecendo e por que as coisas estão acontecendo dessa maneira. E então eu gosto de trazer alguns motivos que eu já encontrei por aí, perguntando para as pessoas, ou realmente na minha vivência, tá? Com a vivência de outros empreendedores. E ao mesmo tempo é interessante porque vocês podem trazer também dificuldades que vocês têm na hora da execução para chegar em uma solução. Então a gente fala que, como dono de negócio, empresário, empreendedor, é interessante você sempre buscar de onde está vindo o problema. Então, se o problema é falta de constância na execução do seu planejamento, é sempre importante você ver qual que é a causa desse problema e achar uma forma de tratar, né? Seja para extinguir esse problema ou para minimizar o máximo possível, tá? Depois disso, eu vou explicar para vocês o que é constância. Eu sei que constância parece uma palavra que a gente fala muito, mas eu gosto de trazer a minha visão do que é constância, o que é constância no meu método de planejamento de organização. Pode ter várias formas de você interpretar uma palavra, então eu gosto de, para mim, dentro da organização de planejamento, o que significa constância e como que às vezes as pessoas entendem errado o sentido de constância e ligado à frequência ou frequência alta, fazer várias coisas ao mesmo tempo, por exemplo, tá? E depois que eu explicar o que é constância, entender como que essa constância trabalha na nossa vida, no nosso dia a dia, eu vou passar para vocês os 3 passos mesmo, para você ter constância na execução do seu planejamento, tá? Isso vai desde da primeira fase, que é lá na execução mesmo, lá no planejamento mesmo, até a organização de tarefas, até o controle de tarefas, até o planejamento, beleza? E para começar essa live, eu vou precisar muito que vocês entendam um ponto que eu gosto de deixar aqui no perfil muito sobre isso. Eu já fiz, eu acho que 2 posts sobre esse assunto, que é uma das minhas frases mais fortes que eu tenho aqui, que é que eu odeio imediatismo, tá? Então, eu odeio essa cultura de que a gente precisa fazer tudo rápido, às pressas, e tudo correndo, e resolver rápido, e parece que a gente tá em uma super maratona, brigando com todo mundo, tentando chegar primeiro que todo mundo. Não gosto dessa ideia. Eu acho que isso que atrapalha muitas vezes e nos deixa mais ansiosos para poder fazer as nossas coisas, trabalhar na nossa empresa, seja lá o que você faz por aí, tá? Então, a primeira coisa que essa questão do imediatismo, quem pensa no imediatismo esquece, é que, na verdade, tem como a gente dividir as coisas. Então, por exemplo, vamos supor que você seja, normalmente né, um empreendedor que trabalha sozinho, que não tem uma equipe para ajudar, a gente acaba precisando fazer várias coisas. Então, a gente tem que entregar o produto ou o serviço, a gente tem que fazer o produto ou o serviço, a gente tem que divulgar, a gente tem que cuidar do financeiro, a gente tem um trabalho muito extenso. E parece que a gente tem que fazer isso tudo ao mesmo tempo. Então, se eu estou focada aqui fazendo a live e um cliente vir falar comigo, parece que eu tenho que parar de fazer a live ou dar uma licença para depois responder o meu cliente, depois voltar para a live. Então parece que tudo é imediato, tudo precisa ser feito agora. Mas eu odeio essa cultura justamente porque a gente não separa os momentos certos de fazer as coisas. Então, se um cliente meu vir falar comigo agora, eu sempre deixo avisado, este horário não estou disponível. Ele com certeza sabe que eu tô por aqui, né, fazendo a live e tal. Ou eu deixo avisado sobre isso, então meus clientes sabem sobre isso. Então, da mesma forma que se eu tiver que conversar com algum cliente meu, eu preciso ter a noção de ter o horário que não é para eu estar fazendo outra coisa, é para eu conversar com os meus clientes. Não é para eu, se for para fazer a minha parte financeira, eu preciso fazer minha parte financeira. Esse tipo de coisa. Então, não se apegue à cultura do imediatismo, não se apegue à cultura de que a gente precisa ser multitarefas, fazer tudo ao mesmo tempo, tudo correndo, a não ser que você conseguiu se organizar e planejar e as 2 tarefas consigam ser feitas com a mesma qualidade do que se elas fossem feitas sozinhas, tá? Enfim, se você tá gostando até agora do que eu falei aqui, por favor, não esquece de compartilhar a live. Eu vou sempre avisar vocês isso, porque vai ajudar mais pessoas e também me ajuda ao Instagram entender, tá? Se você não tem ninguém pra compartilhar, deixa aqui um coraçãozinho pra mim, pra eu saber que vocês estão curtindo da live, vai ser muito bacana.
beleza? Então vamos para o nosso primeiro tópico hoje, que é por que as pessoas não têm constância na execução. Se você está aqui na live e quiser me contar qual que é a sua maior dificuldade nisso, por que você não consegue fazer alguma coisa com constância, com frequência, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos de tarefas que a gente faz na nossa empresa e que normalmente as pessoas não conseguem ter constância, tá? A primeira coisa é, se você trabalha com e-mail, a nossa caixa de e-mail sempre fica bagunçada. Então, para a gente não deixar a nossa caixa de entrada do e-mail cheia de coisas, a gente precisa ter a constância de exatamente não deixar aquela caixa de e-mail gigante, porque a gente acaba perdendo vários e-mails, coisas importantes, ou fica um monte de informação e acaba que você se perde no próprio e-mail. Então, a gente precisa ter a constância de ir organizando o e-mail, de ir fazendo isso aos pouquinhos e tal. E só que tem gente que tem dificuldade em manter a constância de organização do e-mail, ou a constância de parar para abrir o e-mail, ou a constância de responder as pessoas no WhatsApp, os seus clientes, responder esse tipo de coisa, né? Então, qual que é a sua maior dificuldade exatamente na constância de execução de qualquer tarefa ou de qualquer planejamento? Por exemplo, aqui, para quem trabalha aqui no Instagram, nossa maior dificuldade de constância é postar stories, porque às vezes a gente está tão imerso no que a gente está trabalhando, executando as coisas da nossa empresa, que a gente esquece de fazer stories. Então, essa pode ser um problema aí, uma dificuldade, tá? Conseguir manter a disciplina é o mais difícil. Disciplina, tá? Eu anotei essa aqui, eu acho que você deixou na caixinha de perguntas, então eu vou passar nas dificuldades, tá? Que a galera teve, que elas deixaram na caixinha, e também se vocês deixarem aqui nos comentários, eu vou conversando com vocês como que eu faço, de certa forma, para resolver esses tipos de dificuldade para se manter constante em alguma coisa, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar é sobre não conseguir manter a disciplina, tá? Eu vou falar das duas coisas, disciplina e motivação. São duas coisas totalmente diferentes. A disciplina normalmente é quando a gente é obrigado a fazer alguma coisa, então a gente tem que ser disciplinado para continuar fazendo aquilo, independente do se a gente quer ou não fazer. Então, vamos supor que você não pode reprovar na escola, ou você quer jantar, almoçar, tomar café porque você tem fome. Isso são coisas que você precisa fazer além da motivação. Você precisa ser disciplinado a fazer aquilo e ter a garra de fazer mesmo sem vontade, tá? Isso é o que eu entendo sobre disciplina. Agora, motivação é quando você quer muito fazer alguma coisa, você tá super empolgado, você tá vendo que tá dando resultado em alguma coisa, tá, tipo, tudo a mil maravilhas. Eu gosto de pensar que na nossa execução da vida, seja em qualquer tarefa, tá? Em qualquer tarefa acontece isso. É como se a gente estivesse literalmente em um tipo de montanha-russa, tendo altos e baixos o tempo todo. Então, quando a gente tá lá em cima, é muito interessante usar a motivação para executar as tarefas. E quando a gente está lá embaixo, é muito importante você usar a disciplina, porque às vezes você tem a disciplina de fazer pequenas tarefas durante o dia, aquilo às vezes te dá um resultado interessante, e a partir disso você consegue, de certa forma, dar uma subida ali na sua montanha-russa, dar aquela subidinha para você começar a ter a motivação, tá? Oi, é realmente uma dificuldade nos stories, mas graças a você, Lara, estou conseguindo mudar isso. E já tem quase uma semana. Sim, nossa, seus stories estão muito legal, você está muito mais solto. Realmente, tipo, é uma dificuldade que a gente tem, mas eu vou falar disso mais pra frente, mas a gente ganha constância conforme a gente vai fazendo mesmo, tá? Enfim, então a primeira coisa que eu tô falando aqui pra vocês seria dessa questão da falta de motivação e de você ter disciplina quando tá nessa falta de motivação, tá? Então, primeiro eu vou explicar pra vocês como que eu resolvo a falta de motivação. Eu já dei uma palhinha por aqui, um spoiler, mas basicamente eu faço coisas que me dão resultado mais rápido, mesmo que seja uma tarefa que não me dá tanto trabalho, tá? Então, vamos supor aqui, eu gosto de me sentir que eu fui produtiva. Então, normalmente, eu arrumo a cama, eu me arrumo. Então, eu estou toda arrumada aqui na live. Dificilmente eu uso maquiagem, dificilmente eu uso colar. Justamente porque essas coisas me fazem me sentir mais motivada e produtiva. Então, nossa, eu consegui arrumar meu cabelo, eu consegui arrumar a cama, eu consegui fazer tarefas, assim, bem tranquilas. Isso, de certa forma, me ajuda a ficar mais motivada e a ficar mais produtiva. Conseguir lavar roupa, conseguir fazer algo do tipo.
sabe? Então, eu procuro essas tarefas com o mínimo esforço possível. Eu vou falar pra vocês um pouco mais dessa história mais pra frente, mas basicamente, eu sempre mostro aqui nos stories, nos meus stories de bom dia, eu fazendo a minha lista de tarefas do que eu preciso realizar durante o dia, separados em manhã, tarde e noite, por exemplo. E se eu não fizer isso, eu não me motivo pra continuar trabalhando. Então, eu já tentei não precisar fazer isso, tipo um dia que eu tô com um pouquinho de preguiça, mas é uma coisa que eu demoro menos de 5 minutos pra fazer e me motiva pra continuar executando a semana inteira, o dia inteiro. Então, eu acho interessante isso, você achar tarefas que dão um resultado bem rápidos e que você não precisa gastar muita energia pra fazer e que não precisa ter muito esforço, tá? E você deixa pra fazer essas tarefas mais legais, ou uma tarefa muito legal, ou essas mais facinhas, pra você se automotivar. Então, vamos supor que, no meu caso, entra de novo a agenda, porque eu gosto de usar caneta, isso é tipo uma terapia pra mim, eu gosto muito de escrever no papel, eu gosto muito de usar marca-texto, post-it, esse tipo de coisa. Então, é uma tarefa legal. Então, eu fazer ela primeiro, acaba que me dá uma satisfação, e isso eu consigo me manter motivada, e isso me automotiva. Tá? E às vezes a gente tem que usar a disciplina. Quando tá faltando motivação, a gente tem que fazer apesar dos pesares, tá? Então, pra falta de disciplina, aí a gente entra em um conceito um pouco mais complicado, porque é meio difícil você fazer as coisas sem ter disciplina. Mas a primeira coisa que eu penso quando eu preciso fazer alguma coisa, eu não estou motivada, não sai de qualquer jeito, eu já fiz tudo que eu poderia ter feito, eu simplesmente me pergunto se se a tarefa que eu vou fazer é uma coisa que eu quero ou se é uma coisa que eu preciso. Porque tem uma grande diferença entre essas duas coisas, tá? Por exemplo, às vezes a gente tá com muita vontade de comer um chocolate, então a gente quer comer um chocolate, algo doce, e às vezes a gente não necessariamente tem... a gente vai lá no iFood procurar pra comprar, e aí a taxa tá cara, o preço tá caro, esse tipo de coisa. Então, acontece que a gente tem essas quebras, assim, sabe? A gente tem essas barreiras na hora que a gente tá pensando em fazer alguma coisa, certo? Mas eu quero aquele chocolate tanto que eu vou ir por isso mesmo e eu tô motivada, eu quero, então eu vou comprar. Só que às vezes a gente vê as barreiras e a gente não vai, porque é uma coisa que eu quero, entendeu? Eu não preciso necessariamente disso, eu só quero. E tem algumas coisas que a gente realmente precisa fazer. Então vamos supor que você esteja morrendo de fome. Aquela fome que te deixa azul, verde, amarelo. Se você tá com esse tipo de fome, você não vai ver barreiras. Tipo assim, se você tem dinheiro pra conseguir comer alguma coisa, fazer seu arroz com feijão, com tomate bife, que é o meu preferido, enfim, você precisa fazer aquilo. Então você faz além da motivação. Se você tá cansado e tal, você vai levantar e vai fazer o seu almoço, sua janta, seu café da manhã, porque você precisa fazer aquilo. Então você precisa encarar as tarefas, de certa forma, com essa disciplina. Você precisa fazer elas. Aí você entende sobre os benefícios que fazer aquela tarefa vai te trazer. Então, se você tá falando sobre fazer a divulgação nos stories, fazer divulgação aqui no Instagram, fazer divulgação, seja lá onde você faz a divulgação do seu produto, você precisa ter a disciplina de fazer aquilo, ter a constância de fazer aquilo, porque isso vai te trazer mais clientes, isso vai te trazer mais faturamento. Isso vai deixar a sua empresa, de certa forma, saudável, tá? Então, você precisa entender essa diferença. Ah, mas eu só quero ficar aqui no Instagram e só quero postar nos dias que eu tô tranquila. E aí a gente entra no ponto de que realmente, tá, se você só quer fazer isso, você nunca necessariamente vai fazer como se você precisasse, tá? Como uma obrigação, tá? Se isso te ajudou, escrevendo no Nocautes, me avisa, porque foi você que perguntou essa. E às vezes a falta de disciplina pode ser, na verdade, um problema interno. E isso aí eu não consigo te ajudar tanto, tá? Primeiro porque eu não sou formada em psicologia, eu acho que esses profissionais vão super mais te ajudar do que eu. Mas por que você não está tendo a disciplina de fazer esse tipo de tarefa? Por que ela não está sendo interessante? Por que você não consegue fazer? Quais são os seus bloqueios? Muito do que a gente faz, hoje em dia, não é mais falta de informação. Eu vi isso esses dias. Não é mais falta de informação. A gente tem literalmente a informação na palma da mão, tá? Então, o que às vezes a gente não consegue fazer uma coisa por um quesito totalmente emocional, que tá totalmente dentro da nossa cabeça e que realmente é difícil da gente entender.
tá? Então, por exemplo, as mulheres têm super essa alteração hormonal e isso com certeza atrapalha na nossa disciplina, na nossa motivação, na nossa execução. Então, isso é uma coisa que não necessariamente chega a todo mundo, mas que você precisa saber se respeitar nesses momentos, tá? E a gente entra mesmo na relação de se você está descansando o suficiente, se aquilo não tá chato de fazer, você não tá conseguindo ter a disciplina de fazer aquilo, porque você só tá cansado, você só tá exagerando, né? Você não necessariamente precisaria estar fazendo aquilo naquele momento, tá? Então, entra aí essa questão da falta de motivação e da disciplina. Eu espero ter ajudado vocês, me contem aí, me mandem corações, porque eu fico sabendo se tá tudo legal. Beleza? Tá, vamos pra um outro ponto que não necessariamente me mandaram caixinha, mas eu vejo que isso é um problema que todo mundo tem e que eu gosto muito de falar sobre isso. Eu não falo tanto nos stories, mas eu deveria fazer mais isso. Que é que tem pessoas que começam a fazer alguma coisa, faz 3 dias, 4 dias, 5 dias, enfim, e fala assim, eu não vou mais fazer, não quero mais constância nisso porque não tá me dando resultado. Não me deu resultado, então não vou fazer mais, certo? Só que aí eu gosto de pensar que depende se deu resultado ou não, tá? Às vezes realmente não deu resultado, não vale a pena você perder o seu tempo naquilo, você pode usar o seu tempo para fazer algo que realmente dê resultado para sua empresa, mas às vezes você só não tentou o tempo suficiente. Então tem pessoas que, eu vou explicar assim basicamente, que atividades diferentes, tem pessoas que não percebem que atividades diferentes têm tempo para resultados diferentes. Então, uma forma bem simples de explicar isso, gente, se vocês jantaram, vocês vão começar a ficar com fome, porque essa live está basicamente cheia de exemplos sobre comida, tá? Mas vamos colocar aqui de novo a necessidade de comer. Quando a gente tá com a necessidade de comer, quando a gente vai lá, come um pão, um arroz, um feijão, qualquer coisa, ou com sede, por exemplo, a gente se sacia na hora. Então a gente começa a comer, estou começando a ficar saciado, não estou com aquela fome, com aquela sede que eu estava. Só que, você vê, é o resultado imediato. Você estava com uma necessidade, você fez alguma coisa que precisa de constância, você executou e teve o resultado. Só que aí acontece que tem coisas que uma outra tarefa não vai ter o resultado da mesma forma. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo de você, por exemplo, querer ganhar autoridade no seu mercado, você querer ser um profissional consagrado, as pessoas te verem como uma autoridade, uma pessoa top, vamos dizer assim, certo? Isso não vai ser imediato, você não vai postar hoje, resultado hoje, você não vai começar a vender seus produtos, anunciar a venda dos seus produtos hoje e ter o resultado hoje, sabe? Até pode, mas eu não iria muito por esse caminho. São coisas que demoram para acontecer. Lembra da montanha-russa de novo? Sobe, desce, sobe, desce. Então, às vezes, você pode até ter resultado em uma semana, aí na segunda semana não teve e você desistiu. Não, você precisa testar na terceira semana, na quarta semana, até você ver que, tá uma sequência enorme de dias e de semanas que realmente não tá dando resultado nenhum. Aí sim tá na hora de você parar. Então, eu gosto sempre de determinar um tempo que eu acredito que seja suficiente para eu me esforçar naquela tarefa. Então, tem algumas coisas que eu demoro 1 mês para testar, tem coisas que eu demoro 1 semana, tem coisas que eu demoro 2. Então, isso vai dependendo muito dos meus testes e de quanto que eu acho que os outros profissionais também testaram esse tipo de coisa. Que é interessante isso, porque, por exemplo, quando você vai fazer anúncio no Facebook e aqui no Instagram, você precisa por menos de 7 dias para você ver se está dando resultado. No primeiro dia você não vai saber se está dando certo ou se está dando errado. Você tem que esperar 1 semana. Então tem essas diferenças. E como que a gente sabe o tempo? Eu gosto de pensar, pra mim, quanto que vale aquele esforço. Então se é uma coisa que eu tô há 2 meses fazendo e não me deu resultado nenhum, não tá dando, sabe? Só que tem coisas que eu sei que no mercado, os outros profissionais que já conseguiram resultado nesse tipo de coisa, cara, ele ficou 2 anos pra conseguir autoridade no mercado dele. Eu só fiquei 1 mês, não faz sentido. Enfim, então me falem aqui nos comentários se vocês entenderam isso, se ficou alguma dúvida, se ficou confuso, tá? Porque às vezes eu vou nas metáforas e aí eu embolo tudo. Enfim, aí a gente tem aqui também sobre um outro caso que acontece muito, que é o desânimo em começar a fazer tarefas em certos horários. Então, vamos supor que você precisa começar a fazer alguma coisa, você precisa terminar aquela tarefa,
ou executar, ou começar ou terminar alguma tarefa, e aí você vê que o horário tá perto do horário do almoço, não. Ou tá perto da hora de dormir, não vou fazer não, tá muito cedo, também não vou. Então, a primeira coisa que eu gosto de pensar em fazer é pensar quanto tempo demora para eu executar alguma coisa. Então, primeiro eu penso quanto tempo demoraria, contando com imprevistos, quanto que demoraria para fazer aquela tarefa, e depois disso eu penso quanto tempo eu tenho disponível no meu dia para fazer aquelas tarefas. E daí eu faço isso para tudo que eu tenho que fazer no meu dia e vou organizando. Então, por exemplo, se eu sei que é um stories, eu demoro, dependendo dos stories, um tempinho ali para fazer. Então eu sei que eu tenho aquele tempo que dá para fazer antes do almoço ou depois. Eu tava contando aqui essa semana sobre a demora de fazer um reels. Então, às vezes eu demorava 1 hora para fazer 3 reels, 2 horas para fazer 3 reels o dia inteiro. E hoje em dia eu consigo fazer mais rápido. Então eu consigo. Antes eu não conseguia produzir no dia, ou tipo à tarde ou de manhã, mais do que reels. Eu só conseguia fazer isso. Hoje eu já consigo fazer os reels, editar os reels, avisar vocês, fazer stories e tal. Então tem essas diferenças, tá? Então, por exemplo, eu sei exatamente quanto tempo eu demoro para fazer meu controle financeiro, contando com imprevistos e uma demora que pode dar. Então, pensar nisso te ajuda muito nessa questão de você pensar nos momentos certos para isso. E aí, falando nisso, também interessante você pensar em quais momentos do seu dia você está criativo, quais momentos você está produtivo e quais momentos você está proativo, tá? Basicamente, no sentido das palavras, tá? Criativo é quando você tá muito cheio de ideias e tá querendo só botar as coisas da sua cabeça, tá tendo muitas coisas, você quer começar projetos novos e aí você tá bem criativo, bem descansado. Os momentos de proatividade é quando você tá lá pra resolver pepino, tá? Então, é o momento em que se alguém falou... tem esse problema aqui, resolve pra mim, você vai resolver. Tem esse cliente chato aqui, resolve pra mim, resolve. Tem isso aqui. Então, você tem que entender quais momentos do dia você tá mais propenso pra tomar decisões e resolver pepinos. Basicamente, essa é a proatividade. A produtividade é quando você precisa ficar focado, você precisa fazer o seu trabalho, você precisa executar as coisas, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, como funciona pra mim. Os meus momentos de criatividade normalmente são de manhã, ou normalmente são à noite, bem depois das 9, mais ou menos. Eu começo a ficar criativa, porque são os momentos que eu escolho mais pra não pensar muito, ficar mais no lazer, ler algum livro, assistir alguma série. Então isso acaba me despertando mais a criatividade. Os momentos de eu resolver problema, de eu resolver pepino, tomar decisões na parte da manhã, normalmente. Então, a partir de umas 8, 9 horas, eu já tô disposta a esse tipo de coisa. E os momentos de foco, pra mim, sempre foi de tarde. Pode mudar de pessoa para pessoa. E aí é uma avaliação que você faz. Testa colocar as tarefas em horários diferentes na mesma semana. Ou cada semana diferente você mudar a sua agenda. Que fica interessante porque aí você aprende a driblar esse problema de desânimo, tá? Aí, uma próxima dúvida que a galera trouxe na caixinha, é lidar com feedbacks negativos, tá? Então, às vezes, as pessoas estão fazendo lá algum tipo de tarefa e tal, e tem um feedback negativo, acontece que, tipo, a pessoa fala que você tá indo muito mal, que não tá dando certo, e aí você acaba desmotivando e você perde a constância pra fazer. Então, vamos supor que você tá fazendo alguma coisa e você teve um erro ali, você cometeu um erro, a pessoa deu aquele feedback negativo, e aí, infelizmente, você parou de ter constância naquilo. Você até estava motivado e aquilo acabou com a sua motivação. Então, se você sofre disso, eu tenho 2 coisas mais ou menos pra falar, que é no sentido de que você precisa entender críticas, certo, construtivas, que seria pra mim o que são feedbacks, e gente querendo botar defeito em tudo. Então você precisa entender isso. Feedbacks negativos, o que você faz com ele? Que seria as críticas construtivas, tá? Você pega elas e tenta achar uma forma de solucionar esse problema. Então vamos supor que alguém tá assistindo as minhas lives e fala assim: nossa, esse negócio aqui, ó, no seu cenário tá horrível, você precisa... Para de fazer live, por que você tá fazendo isso? Ou vê que a qualidade da minha imagem é, nossa, que demais. Para de fazer isso, para de fazer live. Isso pode ser uma crítica construtiva e um feedback negativo ao mesmo tempo. Isso pode me desmotivar.
Porém, eu posso entender que aquilo dali não me incomoda. Incomodou outra pessoa, mas pra mim não, então não faz diferença. Ou eu posso achar formas de me posicionar direitinho aqui na câmera, ó, pra não mostrar. Então, de certa forma, você acha um jeito de solucionar aquele feedback negativo, se isso faz sentido pra você, porque às vezes é só a pessoa dando um pitaco mesmo, tá? E também tem a questão de você saber analisar o que é um feedback negativo, o que não é, o que é uma crítica construtiva, o que é só a gente botando telha, e você procurar formas de solucionar isso, tá? Então você achar formas ou de você se programar para resolver esse problema. Então, se você, por exemplo, no exemplo que eu dei, se eu não consigo fazer um cenário novo aqui atrás ou melhorar a iluminação, o áudio, a imagem, agora no momento eu preciso me programar qual que é a importância disso e quando é que eu vou melhorar isso, sabe? Então tem certas pessoas que realmente não entendem como passar um feedback. Pode ser até algum feedback que sim é importante você melhorar e tal, mas ela acaba passando isso de uma forma rude. Então não se preocupa com isso, faz o seu rolê do seu jeito, tá? E aí, quando você estiver trabalhando com mais pessoas que estão 100% com o seu produto, com a sua empresa, então, se elas estão inteiradas ali e estão interligadas junto com o que você quer fazer, é interessante você avaliar esse tipo de feedback, saber lidar com eles, tá? Porque, de novo, muitas coisas do que acontece é emocional, tá? Então, às vezes, a pessoa só deu deu uma luzinha pra você e você enxergou isso como uma coisa negativa, tá? Enfim, e a próxima coisa, que é a última, tá, gente? Porque eu ainda estou no tópico 1 e eu já estou com meia hora de live, porque hoje eu estou falando demais, que é a interferência de outras pessoas, tá? Então, às vezes acontece que a gente não consegue manter a constância. Então, eu tô falando de constância muito no sentido de médio prazo ou longo prazo, então meses, semanas e tal. Mas também pode ser durante o dia, você tá tentando executar ali uma tarefa, ter a constância naquela execução, e aí alguém chega e te atrapalha. Complicado, né? Enfim, tem duas formas de resolver isso. Eu gosto muito da primeira lição que eu tive, uma das primeiras, que é você aprender a dizer não para quando a pessoa tá no horário errado. Eu comecei a live falando sobre isso. Eu comecei explicando sobre o fato de que cada pessoa tem os seus horários diferentes. Então, eu tô hoje fazendo live esse horário, então se alguém quiser conversar comigo e tal, eu não vou responder agora, eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo. Então, se eu tô cuidando do meu financeiro, gente, eu não vou cuidar de coisa de marketing agora, não faz sentido. Não vou cuidar de coisas da minha produção, não vou fazer uma mentoria na mesma hora que eu deveria estar cuidando do meu financeiro. Então, você saber dizer não para os horários ou para as pessoas que estiverem interferindo na sua execução. O que eu gosto de fazer é sempre responder a pessoa, provavelmente na hora, e dizer, estou ocupada agora, a gente pode marcar um horário? Que aí fica mais fácil, porque eu vejo o horário que ela tá ali disponível e o horário que eu estou disponível e a gente consegue se concentrar. Porque às vezes, quando a gente pensa nessa interferência de outras pessoas e a gente acaba parando de fazer o nosso para cuidar de outra pessoa, para ajudar aquela pessoa no que ela precisa, às vezes realmente acontece de que a gente não leva a sério ou não cuida direitinho, não vê com tanto detalhe, a gente só faz logo porque a gente precisa voltar, porque a gente precisa. E aí acaba que aquela execução sai mal feita, tanto para a pessoa que te interferiu, quanto para você que está fazendo outra coisa lá, tá? Então, primeiro você, aprende a dizer não, marca o horário certinho, e se for para pessoas que não tem como você dizer não, então se você trabalha CLT e seu chefe te chamar, você não vai falar não para ele, né? Normalmente dá errado. Nesse caso, você se prepara para esse tipo de interferência. Então, se você, por exemplo, precisa fazer alguma coisa em certo horário e você sabe, normalmente nesse horário vai ter uma interferência, então se for horário de almoço vai ter uma interferência, se for dia de chuva vai ter uma interferência, você já se prepara para aquilo e não faz uma atividade que precisa de tanto foco, por exemplo. Você procura fazer nos horários um projeto, se você vai fazer um projeto, em uns horários que você sabe que vai ser mais tranquilo. Então, por exemplo, se eu descobrir que está tendo obra aqui perto, eu não vou parar para fazer gravação de rios, por exemplo, em outro horário, sabe? Então, ou eu vou gravar minhas aulas em outro horário, no horário que está acontecendo. Então, eu vou olhar quais horários que eu tenho disponível e tentar resolver isso, tá? Então, essas são as formas. Gente, eu vou parar para beber uma água, tá? Porque tá calor. E aí vocês me falam se ficou alguma dúvida até aqui,
se tá tudo tranquilo, se isso ajudou vocês em alguma coisa. Eu queria muito trazer essa questão das dificuldades, tá? Se vocês tiverem mais algumas dificuldades, vocês podem deixar aqui nos comentários e a gente conversa depois da live. Ou deixar aqui nessa caixinha de perguntas, tipo uma bolinha com ponto de interrogação. Isso. Aí, se vocês quiserem mandar aqui, a gente vai respondendo no final, tá? Só pra gente não estender muito a live. Vou beber água e aí vocês vão me avisando aí. Beleza. Então, só para relembrar vocês, eu odeio imediatismo, tá? Então, uma forma de eu explicar esse imediatismo eu expliquei nessas dificuldades aqui, que normalmente as pessoas têm na execução. E por isso que é importante vocês pensarem de novo nessa questão de resultados a longo prazo, tá? Então, vocês pararem para pensar que as coisas vão acontecer aos pouquinhos, tá? Não é tudo imediato, tá? Tá, escrever no Caldos eu respondo. Me lembra de eu responder essa sua pergunta no finalzinho da live, só pra não ficar a gente ficar no mesmo tema por muito tempo, tá? Se você puder colocar aqui na caixinha, fica ótimo. Beleza. Agora eu vou explicar pra vocês o que é a constância pra mim, tá? Eu falei no começo da live, pra quem não tava, que a constância, ela pode ter diferentes tipos de significados, tá? Tem gente que vai entender constância como fazer todos os dias. Tem gente que vai entender constância como fazer várias vezes no mesmo dia. Então, tem gente que vai entender constância de várias formas. Eu não sei exatamente quais são as possíveis compreensões que pode ter, mas são várias. Então, eu gostaria de trazer para vocês o sentido de constância para mim, o que significa isso, tá? Então, a primeira coisa é que constância é você fazer as coisas exatamente sem ter a motivação e fazer com a disciplina, contar com a disciplina, mesmo que falte esse tipo de motivação, tá? Então, é você ter a constância, mesmo nos dias ruins, lá embaixo na sua... Eu ia falar roda gigante, mas roda gigante funciona, né? Na sua... Enfim, vocês entenderam, na sua montanha-russa, isso, obrigada, gente. Enfim, mesmo que você esteja ali num dia ruim, é interessante você ter essa constância, você fazer apesar dos pesares, porque você precisa fazer. E aí, a segunda forma que eu penso em constância não é em quantidade, tá? Não é eu preciso fazer 30 vezes. É sim na questão de você determinar uma frequência. Para mim, constância é quando você fala assim, eu vou fazer isso todos os dias. Então, eu vou manter a constância dessa frequência de todos os dias. Não, isso aqui eu vou fazer uma vez por semana. Então, eu vou manter a constância de uma vez por semana. Por exemplo, aqui na live, é uma vez por semana que acontecem as lives. Então, eu tenho a frequência de uma vez por semana e eu preciso manter essa constância. Tá vendo como isso já te ajuda até a entender essa questão do imediatismo, tá? Porque eu não preciso fazer live todos os dias. Eu até poderia fazer, mas eu não preciso. Então, eu posso manter nessa frequência, né? Enfim, depois de eu manter a constância nessa frequência, eu penso que primeiro a gente determina a frequência sempre antes de começar uma tarefa. Eu gosto de pensar nisso, porque às vezes a gente pensa, eu preciso fazer stories todas as semanas. Eu vou sair um pouquinho do Instagram, tá, gente? Tá, eu preciso entrar em contato com o meu cliente, que estão me devendo, os clientes que, né, meio inadimplentes, eu preciso entrar em contato com eles todos os dias. Você não precisa necessariamente entrar todos os dias em contato com eles. Ou seria ideal se fosse desse jeito. Ou seria ideal que eu entrasse em contato com meus clientes 3 vezes na semana, por exemplo. Ou pelo menos nos dias, um dia depois do vencimento do boleto dele. Sabe? Faz sentido aí. Só que acontece que a gente não precisa, de certa forma, fazer aquele processo naquela frequência gigante ainda, porque provavelmente você não tem uma equipe muito grande. Então é interessante primeiro você avaliar uma frequência, você ficar bom naquele processo, ter a constância naquela frequência e depois ir aumentando. Então você pode começar uma vez por semana, a cada 15 dias, cobrar os seus clientes inadimplentes e depois ir melhorando aquela frequência.
tá? E aumentando aquela frequência. E isso é uma forma de você começar devagarzinho para você se acostumar com a tarefa, para você se acostumar com os obstáculos, para você ir testando o que funciona e o que não funciona. E aí você consegue manter a frequência, a constância, tá? E você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Você pode dividir, eu já falei disso aqui hoje, dividir quais horários que você vai fazer, que momento que você vai atender cada pessoa, que momento que você vai descansar, sabe? Então, você não precisa fazer exatamente tudo de uma vez. Você determina uma frequência para aquele tipo de atividade que você acredita que seja útil para ter o resultado que você espera. Então, se você precisa que no final do mês todo mundo pagou todos os produtos ou serviços que você vendeu, é interessante você se programar, tá? Então, eu já vi que se eu não cobrar 3 vezes no mês, já era. Eu não vou ter tudo certinho. Eu já vi que se eu cobrar todos os dias, enfim, você já vai entendendo isso e aí você vai determinando essa frequência, tá? Então, eu vou dar um exemplo bem prático pra vocês, eu gosto de trazer isso, e eu disse que vocês iam ficar com fome nessa live. E é por isso, porque o exemplo que eu vou te dar aqui por exemplo, vamos supor que você tenha a necessidade de comer 4 vezes no dia. Então, você precisa tomar café, almoçar, café da tarde e janta. Vamos supor que seja só isso. Às vezes a gente dá umas fugidinhas, mas vamos nesses 4 aqui. Se você tem... você teria que ter a frequência para conseguir cumprir esses objetivos aqui, ter esses resultados, de cozinhar, por exemplo, 4 vezes no dia. De ir na cozinha 4 vezes no dia, cozinhar alguma coisa ou preparar alguma coisa para você comer 4 vezes no dia, todos os dias, certo? Só que às vezes acontece que tem gente que tem um dia muito ocupado, que não necessariamente queria ficar parando para fazer isso. Então, a frequência, a constância está 4 vezes ao dia, certo? Pode ser que você decida fazer isso uma vez no dia. Sabe como? Você fica o dia inteiro, você fecha o dia inteiro só para cozinhar, congelar as coisas e preparar tudo certinho, para deixar elas tipo congeladas assim mesmo. E aí, durante o dia, você só vai ter a frequência de descongelar e comer, certo? Então, tá vendo como que mudou a questão da frequência? Então, ter constância todo domingo eu vou parar para cozinhar tudo que eu preciso para o almoço e para janta. E ou todos os dias eu vou fazer o meu almoço e minha janta. Ou de manhã, perto da hora do almoço, eu faço o almoço, uma quantidade de comida que dá pra janta também. Daí eu não preciso cozinhar na hora da janta. Então, você tá vendo que tem essas diferenças de frequência e de constância. Por isso que eu gosto de trazer esse tipo de assunto pra cá, tá? Dá pra você aprender um pouquinho mais sobre isso, como organizar melhor essas tarefas em blocos e tudo mais. Dá até pra gente organizar algum tipo de Trello, alguma coisa, ou uma agenda no Google Agendas que dá pra fazer por cor. Ou mesmo no seu papel, tanto faz. E eu ensino como fazer isso lá na minha mentoria do empreendedor estrategista, tá? A gente ensina, ou melhor, eu ensino como que faz para você organizar direitinho, levar em conta a frequência, a constância, os benefícios das atividades, justamente para você ter a motivação, ter a disciplina e conseguir executar muito melhor o seu planejamento. Se você quiser saber, você me manda a hashtag empreendedor estrategista no direct depois, e daí a gente consegue conversar, beleza? Enfim, agora eu vou passar para os 3 passos, tá? A gente tá com quase 43 minutos de live, então eu vou explicar para vocês como exatamente que eu faço para ter constância na minha execução, tá? Vocês podem dizer depois para mim se vocês têm alguma coisa diferente, seria muito legal saber. Mas, basicamente, eu penso que... A primeira coisa que eu penso, na verdade, é que quando tá me faltando a disciplina ou quando tá me faltando a motivação e eu preciso manter a constância em alguma coisa, eu penso que tudo que eu faço na vida, eu tô tomando uma decisão. Seja uma decisão pra agir ou seja uma decisão pra não agir. São decisões que eu tomei, tá? Então, eu posso tomar a decisão de não fazer nada, ter um momento de descanso, de lazer, de não fazer nada e não receber nada em troca. Ou eu posso decidir me enganar. Ou eu posso me enganar e não fazer alguma coisa, tá? Achar que eu tô em movimento e tal, mas na verdade só tô descansando. Ou eu posso tomar a decisão de fazer alguma coisa e receber algo em troca. Então eu posso, de certa forma... não, vai ser difícil, eu tô cansada, entendeu? Fazer uma live 8 horas da noite, sabe? Mas se eu pensar no benefício daquilo, de pensar na interação que eu tenho aqui, pensar na autoridade que eu tô trazendo, ajudar mais pessoas também, isso de certa forma é uma decisão que eu tô tomando também, de manter a constância, tá?
Mas uma coisa que vocês não podem confundir, tá? Não se enganem nisso. É que nem sempre a gente precisa tomar uma decisão para agir. Às vezes a gente está agindo demais, trabalhando demais, fazendo coisas demais. E isso acaba que pode gerar um problema a longo prazo. Você pode ficar doente porque trabalhou demais, esse tipo de coisa, tá? Então, tem todas essas questões de você tomar uma decisão. Você vai agir, você não vai agir. É uma coisa, vamos voltar lá de novo no assunto é uma coisa que você precisa, é uma coisa que você não precisa, tá? Então, tem todas essas questões, tá? E você realmente ter a disciplina para ser um tipo de profissional, de ser um profissional que leva as coisas a sério, que é uma coisa que você precisa fazer. Tem muita gente que fala que adolescente faz o que quer, adulto faz o que precisa, então você precisa fazer, não tem jeito, tá? E basicamente que sonhos que você vai estar conseguindo realizar se você fazer ou não, se você fazer aquilo, se aquilo vai te dar algum resultado ou não. Então eu imagino de tantas pessoas que realmente assistem meus conteúdos, esses dias eu recebi um feedback muito fofinho de falando como eu ajudo, sabe? Enfim, se eu parasse de fazer isso, parece que essa constância não teria esse retorno. Então não faria sentido eu parar, tá? Então essa é a primeira coisa que eu faço. A segunda coisa que eu faço é deixar o que eu faço mais divertido. Eu falei no começo da live que eu estava toda produzida, assim, de maquiagem, de colarzinho, de cabelo um pouco mais arrumado. Não dá pra arrumar mais que isso, gente, desculpa. Enfim, porque isso é uma forma de eu me manter motivada. Eu acostumei, desde que eu comecei a trabalhar, a me arrumar para sair de casa, trabalhar, ser levada a sério. Então, quando eu estou mais desarrumada, eu não levo isso muito a sério. Então, eu fico... se eu não estiver motivada, eu não uso muito da disciplina nesse caso. Então, eu faço isso pra me motivar, pra deixar mais divertido. Eu, por exemplo, tenho... Quer ver? Eu tenho esse agenda aqui, que eu tô falando dela a live inteira, mas esqueci de falar pra vocês, enfim. Que eu deixo muito colorido. Deixo muito com marca-texto, com... Se vocês verem também, eu deixo muito com post-it, muita coisa assim. Justamente porque são coisas que deixam a minha execução mais divertida. Eu não falei pra vocês, mas se eu não faço isso aqui, eu não faço mais nada o dia inteiro. Eu não consigo fazer. Então, são atividades que eu gosto de fazer pra ficar mais tranquila e pra deixar a atividade mais legal. Se é uma atividade que eu preciso de muito foco pra executar, eu tomo um chá, porque eu sei que aquilo vai me deixar mais focada. Eu ouço uma música que me deixa mais concentrada. Se é uma atividade muito chata, que eu preciso me divertir um pouco, eu coloco uma música mais animada. Então, são formas de eu deixar a tarefa um pouco mais fácil de lidar, tá? E se der pra fazer isso, é muito interessante se você conseguir, beleza? E a última coisa é sempre eu pensar no porquê daquilo. Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Sabe? Quais os benefícios que isso vai me trazer? Se eu tô fazendo isso porque eu preciso fazer, se isso realmente está me trazendo resultado, se eu não estou gastando meu tempo, se isso está ajudando mais pessoas, se isso está me ajudando, se é uma coisa que realmente me traz prazer por fazer. Então, são normalmente essas coisas que eu penso. O que isso vai estar mudando na minha empresa? Então, às vezes, a gente acaba fazendo realmente tarefas que não mudam nada na nossa vida. Então, você ficar olhando no Instagram o tempo inteiro, ou ficar no Facebook o tempo inteiro, ou jogando algo no celular o tempo inteiro e não fazer o que você precisa fazer, o que vai dar resultados na sua empresa, pode ser que realmente, sabe, não vai fazer nada, não vai trazer nada. Então, às vezes é mais fácil você gastar esse tempo em outras coisas que sejam mais produtivas, beleza? Então, é mais ou menos isso. Só que, por favor, não se enganem. Vocês precisam de tempo de descanso, de lazer também. Mas eu gosto de pensar em colocar essa questão de frequência de atividades a minha execução em horários que realmente não é de lazer. Então, eu vou ter horário para tudo. O horário de trabalhar, o horário de descansar, o horário de resolver pepino, de ser criativo, de passar um tempo com a minha família, esse tipo de coisa, tá? Então, basicamente esses 3 passos que eu uso para ter uma constância baseado na minha experiência, no que eu estudei, no que eu testei, conversando com outras pessoas também. Então, se você quiser usar desses 3 passos, é muito legal. Se você tiver uma outra ideia que possa, que pra você funciona super bem na hora de ter constância, você pode deixar aqui pra mim, beleza? Enfim, agora a gente vai pra parte de dúvidas. Tem do escrevendo nocautes aqui. Certo. O Escrevendo Nocautes deixou aqui que tem dificuldades também
em conciliar fazeres caseiros com trabalho e estudo. Então, basicamente, eu colocaria isso como... Eu dei uma consultoria uns dias atrás, acho que semana retrasada, sobre isso, sobre você separar os seus horários em blocos e, tipo, por cada tipo de assunto, tá? Então, vamos supor que você, de certa forma, realmente precise fazer os afazeres domésticos, igual eu falei na frequência de 4, comer 4 vezes, então você precisa fazer o almoço, lavar louça, esse tipo de coisa, ou de limpar a casa, lavar roupa. É interessante você dividir o horário que você vai fazer esse tipo de coisa, o horário que você vai trabalhar e o horário que você vai estudar. Por aqui, normalmente, tipo, limpar a casa daquela geral, final de semana pra mim funciona. Pra estudar, eu normalmente gosto de fazer à noite ou bem de manhãzinha, mas ultimamente tá meio difícil de levantar cedo. Então, à noite funciona bem pra mim. Então, é o momento que ninguém tá querendo resolver nada, tá todo mundo tentando descansar. É o horário normalmente que eu escolho pra estudar. E os horários pra trabalhar eu decido baseado nas pessoas que também trabalham comigo. Nas pessoas que eu preciso, dos fornecedores, dos clientes, esse tipo de coisa, tá? Então, dividir em blocos ajuda muito nesse caso e entender também que não dá pra você, de novo, fazer tudo de uma vez, tá? Então, às vezes, se você só estudasse, você iria estudar bem mais. Se você só trabalhar, você iria trabalhar bem mais. Então, se você só for fazer afazeres domésticos, você faria bem mais. Então, é só entender que você não vai conseguir fazer nenhuma quantidade muito grande por dia, mas que fazendo um pouquinho por dia já é melhor do que você não fazer em nenhum momento, tá? Eu espero que isso tenha ajudado de alguma forma, mas pra resolver isso, normalmente eu divido e tento ao máximo possível controlar meu emocional, de entender que não dá pra ter uma constância realmente muito boa. Oi, Lídia, tudo bem? Que bom ver você aqui. A gente já tá terminando a live, mas ela vai ficar salva, então se você quiser assistir, você pode voltar e tirar dúvida depois. Enfim, gente, eu acho que não tem mais nenhuma dúvida. Se vocês tiverem ou alguma dificuldade para executar algum tipo de planejamento, tá? Vocês podem me executar mesmo. Qualquer coisa, assim, na empresa de vocês. Porque aí ajuda pra caramba. Sem dúvidas restantes. Beleza, então. Muito obrigada pra quem ficou aqui na live até o final. Foi muito bacana, deu quase 1 hora de live, meu Deus do céu, eu falo muito. Então a gente se vê na quarta-feira que vem. Eu ainda não tenho o tema da live, vai ter caixinha na segunda-feira, provavelmente, pra gente escolher o tema da live junto. Então sempre fica lá de olho nos stories, tô dando umas dicas legais também. E fica de olho aqui nos feeds e tal, que a gente vai se comunicando, tá? Não esquece, se você veio do futuro e tá assistindo essa live até aqui, muito obrigada por chegar aqui até o final, pra você que chegou aqui no final do presente também. E deixa aqui nos comentários alguma dúvida que você tiver ou me chama lá no direct que eu vou responder, tá? Então, até a próxima quarta-feira. Tchauzinho!